Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria nós estamos aqui nesse momento para transmitir aos vossos corações a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve as suas palavras. Nesse momento estamos aqui para transmitir uma mensagem de Deus. Gostaria de ler a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5 e versículo 18, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Então, nesse momento, gostaria de abordar um tema muito importante para a edificação dos vossos corações. O cristão cheio do Espírito Santo. É uma coisa linda, irmão. Um jovem cheio do Espírito Santo. Uma irmã cheia do Espírito Santo. Um irmão cheio do Espírito Santo. Um obreiro cheio do Espírito Santo. Eu quero citar alguns exemplos da Bíblia de pessoas que foram cheios do Espírito Santo. Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, era uma mulher cheia do Espírito Santo. E a Bíblia relata em Lucas capítulo 1, no versículo 39 em diante. E a Bíblia relata Lucas capítulo 1, versículo 39 até o versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Versículo 40. E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. Versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Versículo 42. E exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Versículo 43. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Versículo 44. Pois eis que, ao chegar aos ouvidos a voz da tua salvação, a criancinha saltou de alegria no seu ventre. Versículo 45. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém. Toda honra, toda glória para o nome querido e amável do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos que estão espalhados no mundo inteiro, é um tema muito importante para a edificação dos vossos corações. O tema: o cristão cheio do Espírito Santo. Podemos observar nesses versículos que acabei de ler nesse momento, em Lucas, no capítulo 1, no versículo 39 até o versículo 45, traz uma história importante, que Maria
ela visita a sua prima Isabel. E só na saudação, quando ela cumprimentou, Maria cumprimentou Isabel, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quando Maria falou assim, Shalom, Isabel falou também para Maria, Shalom, quer dizer, na nossa língua, no nosso português, né? A paz do Senhor, ou a paz. Aí Maria falou assim para Isabel, Shalom Adonai. No nosso português aqui, a paz do Senhor. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel estava gestante de João Batista. E a criancinha saltou no ventre de Isabel, João Batista. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E a Bíblia também relata que o esposo de Isabel, Zacarias, também foi cheio do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 1, o versículos 67 e 68, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Amém. Podemos observar nesses versículos que lemos nesse momento, que Zacarias, o esposo de Isabel, a prima de Maria, a mãe do Senhor Jesus. Zacarias, o pai de João Batista. E a Bíblia relata que Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Podemos citar aqui algum outro exemplo bíblico. Pedro também foi cheio do Espírito Santo, conforme está escrito na Bíblia, em Atos, no capítulo 4 e o versículo 8. Atos dos Apóstolos fica depois do livro do Evangelho segundo escreveu São João. Atos capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Pedro, cheio do Espírito Santo. É importante um obreiro cheio do Espírito Santo, um irmão cheio do Espírito Santo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a explicar que aquele enfermo recebeu o milagre, que foi o poder de Deus, foi a unção de Deus, foi a autoridade de Deus. E Pedro também estava ali falando que Jesus Cristo, ele foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Então Pedro falou cheio do Espírito Santo. Outro exemplo, Paulo também foi cheio do Espírito Santo, conforme está escrito na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13
e o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Paulo, cheio do Espírito Santo, falou com autoridade para um homem que sempre se preocupava, queria sempre desviar os novos convertidos dos caminhos do Senhor. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, falou assim: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos dos caminhos do Senhor. A Bíblia relata que tinha um homem chamado procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando a si a Barnabé, procurava muito ouvir a palavra do Senhor, mas resistia-lhe Elimas, o encantador. Elimas, o encantador, porque assim se interpreta seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. O procônsul era um servo do Senhor que estava ali firme, e Elimas, usado pelo diabo, queria desviar o procônsul dos caminhos do Senhor. Aí Paulo foi usado, cheio do Espírito Santo, e repreendeu aquele Elimas. Ele queria desviar os novos convertidos dos caminhos do Senhor. Mas Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então, quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade para expulsar o mal, e o nome de Deus é glorificado na terra. A Bíblia relata também sobre nosso Senhor Jesus Cristo, a história do Senhor Jesus Cristo, que, conforme está escrito em Lucas, no capítulo 4 e no versículo 1, Lucas, capítulo 4 e versículo 1, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. Quando o crente, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem força para vencer, força para caminhar, força para glorificar, força para orar. Crente cheio do Espírito Santo, irmão, é uma tocha acesa na terra para clarear este mundo perdido. E o Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 4, no versículo 1, o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo. O cristão cheio do Espírito Santo, ele recebe força para caminhar firme, servindo ao Senhor com alegria, com fervor, com ânimo. Glória a Deus. Toda honra
toda a glória para o nome querido e amável do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia também relata, irmão, em Atos, no capítulo 4 e versículo 31, a igreja estava orando. Atos, capítulo 4, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Para um servo de Deus anunciar com ousadia a palavra de Deus, ele cheio do Espírito Santo, irmão. Glória a Deus. Ele tem a unção de Deus para pregar com ousadia a palavra do Senhor. Quando a pessoa está orando, que se enche do Espírito Santo, aí Deus coloca a ousadia para aquele servo ou aquela serva louvar, pregar, interceder, porque está ali usado, cheio do Espírito Santo. É muito importante um cristão cheio do Espírito Santo. Por isso que Deus tocou no meu coração para abordar esse tema. O cristão cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade para pregar a palavra de Deus com ousadia, com fervor. Glórias a Deus para todo sempre. O crente cheio do Espírito Santo, Deus se revela de uma forma poderosa para aquele servo, para aquela serva, fazer a obra do Senhor aqui na terra. A Bíblia relata de uma forma tão especial, tão clara, que em Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Todos foram cheios do Espírito Santo e falavam noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, o cristão cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade para pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Isabel, a sua prima, outra serva cheia do Espírito Santo. Zacarias, o esposo de Isabel, homem cheio do Espírito Santo. Pedro, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, foi cheio do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo. E nos dias atuais que estamos vivendo aqui na terra, quero vos dizer nesse momento que a vontade de Deus é encher todos do Espírito Santo. Todos os irmãos que estão espalhados no mundo inteiro, eu quero vos dizer, irmão, continue firme, que o Senhor vai te encher do seu Santo Espírito, para você louvar Ele com fervor, para você pregar com ousadia, orar pelos enfermos, que os enfermos receber cura de Deus. Porque no ministério de Pedro cheio do Espírito Santo,
muitos milagres aconteciam ou aconteceu nos dias primitivos. No ministério de Paulo também, muitos milagres aconteceu para a glória de Deus. E a Bíblia diz, Hebreus capítulo 3, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Senhor, o mesmo Deus. O homem pode mudar, mas o Senhor continua sendo o mesmo. E a vontade dele é encher todos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Bíblia relata em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas antes de Deus criar o primeiro homem aqui na terra. O Espírito Santo já se movimentava, já pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo também se fez presente na criação do homem, quando o Senhor nosso Deus falou, façamos o homem. Já estava ali presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Naquele momento, estava ali presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação do homem. E a Bíblia relata, irmão, na história do Antigo Testamento, ou Velho Testamento, que Josué foi o homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E o Senhor Jesus Cristo, ele venceu todas as dificuldades, venceu o diabo lá no deserto, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Onde você estiver, busque ao Senhor, que a vontade do Senhor Deus é encher os seus filhos na terra do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a todos, irmão. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus irmãos e com toda a sua família. Glória a Deus para todos sempre. O Espírito Santo de Deus, ele quer cada dia te usar na terra. Continue sempre firme, servindo ao Senhor com alegria, com fervor, fazendo na terra a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, neste momento, se encha do Espírito Santo. Deus está derramando a unção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Vou fazer neste momento uma oração ao nosso Deus, e eu creio que onde você estiver precisando de uma alegria, o Senhor vai lhe tocar em qualquer parte deste mundo. Amado e admirável Deus e eterno Pai, acabei agora, Senhor, de falar a Tua palavra, que é poderosa, Senhor, que tem como tema o cristão cheio do Espírito Santo. Pai Celestial, onde estiver, Senhor, um servo do Senhor, espalhado neste mundo, Senhor, onde estiver, meu Pai, um jovem, Senhor, precisando de uma alegria, de um renovo, Pai, precisando ser impactado com a Tua glória,
com a tua graça, com a tua grande unção. Vai tocando agora, Senhor, vai renovando, vai alegrando. A tua palavra diz, Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor é contigo, varão. Continua firme, servindo ao Senhor. Não queira parar, não queira desistir, porque o Senhor é contigo. E Ele está, neste momento, tocando na sua vida com o poder e a unção do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, meu Consolador, meu amigo fiel, meu amigo inseparável, nunca me deixe só, nunca deixe os teus filhos só, Senhor. Que neste momento o Senhor venha tocar da planta dos pés ao alto da cabeça. Pai Celestial, derrama, Senhor, o poder e a plenitude do Teu Santo Espírito, Senhor, porque a Tua vontade é encher todos os Teus filhos na terra do Teu Espírito Santo, como diz a Tua palavra, Senhor, em Atos, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e falaram noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Glória a Deus para todos sempre. Receba neste momento a alegria do Espírito Santo. Onde você estiver, em qualquer parte do mundo, creia que o poder de Deus agora está lhe tocando. Pai querido e amado Senhor, derrama, Senhor, do Teu Santo Espírito sobre o Teu povo, Senhor, na terra, que foi, Pai, uma promessa que o Senhor falou através do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, que o Senhor falou assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Depois derramarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas. Aleluia! Glória a Deus para todos sempre. Meu Deus, continue derramando o Teu Santo Espírito, Senhor, sobre toda a carne, Senhor, sobre os Teus filhos, aquele, ó Pai, que estão tristes, que estão desanimados, que estão querendo parar, Senhor. Aqueles que pararam, mas precisam se levantar. Vai levantando agora, Senhor, com o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o poder para se levantar onde você estiver. Você que pregava, hoje não prega mais. Você que louvava, hoje não louva mais. Neste momento, Deus toca no seu coração com um toque especial, com o poder do Espírito Santo para você se levantar, para fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem com todos os seus amigos, com todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.